O processo de nascimento de uma borboleta é muito popular e intrigante. Após o acasalamento, a fêmea deposita em uma planta os ovos, que eclodem com a saída das lagartas, animais que passam a se alimentar da própria planta. Depois, as lagartas se endurecem, virando uma pupa. Ou seja, um ser vivo já consolidado se fecha, acumula energia e posteriormente se transforma em uma borboleta que abre suas asas para ganhar o mundo. Mas esse vídeo não é sobre borboletas, e sim sobre celulares, mais especificamente o Galaxy Fold, o smartphone dobrável da Samsung, que foi anunciado no início de 2019 e teve um processo de criação semelhante ao do nascimento de uma borboleta. A Samsung pegou elementos dos seus celulares mais consolidados, acumulou dinheiro para investir em algo novo e inventou um aparelho que abre sua tela para tentar ganhar o mundo. Digo tentar porque não sabemos ainda qual será o verdadeiro impacto do novo Galaxy na sociedade. Será que ele vai revolucionar a indústria dos celulares, mudar o hábito de consumo do público ou prejudicar a empresa coreana? Antes de destrincharmos o Galaxy Fold, é preciso avaliar os cenários envolvendo telas, celulares, público e empresas concorrentes. A história dos celulares comercializáveis começa em 1973, quando Martin Cooper, executivo da Motorola, realizou a primeira ligação com o Dynatec 8000, um celular com uma tela de linha única que só apresentava os números. O modelo passou a ser vendido somente 10 anos depois e é considerado o pai da primeira geração de celulares, conhecida como a geração 1G e analógica. Conforme os anos passaram, as tecnologias evoluíram, assim como as telas e os processadores dos celulares. Na década de 1990, já encontrávamos aparelhos móveis com 2 linhas de informações nas telas, como o Motorola International 3200. Na mesma época, ocorreram as primeiras transmissões de sinal digital de celulares, denominadas 2G, e surgiram os smartphones. O Simon Personal Communicator da IBM possuía uma tela sensível ao toque e funções de assistência digital pessoal, o PDA. Por conta disso, é considerado o primeiro smartphone da história. A partir desses avanços, o mercado foi em busca de outras inovações. Telas maiores, com mais pixels e mais funcionalidades, passaram a permitir a exibição de imagens monocromáticas e facilitaram o processo de popularização dos SMS. Mas as grandes mudanças vieram mesmo nos anos 2000. Primeiro surgiram as telas de LCD coloridas, as câmeras, os joguinhos, o acesso à internet, o 3G e, por fim, o início, o iPhone. Com apresentações icônicas de Steve Jobs, a Apple lançou o primeiro iPhone em janeiro de 2007. No início, a novidade gerou desconfiança de algumas pessoas. Muitos afirmaram que o iPhone era apenas um celular com iPod, mas a criação de Jobs foi extremamente responsável pela popularização dos smartphones. Controlar a tela com a ponta dos dedos e poder realizar múltiplas tarefas por aplicativos foram diferenciais que encantaram o público. O bom número de vendas e o burburinho envolvendo o iPhone abriram os olhos de outras empresas, que não demoraram a lançar celulares e sistemas operacionais semelhantes. Já no ano seguinte ao lançamento do iPhone, o Google lançou o Android, que hoje é o sistema operacional mais popular do mundo. E em 2009, a Samsung se movimentou e começou a vender o primeiro Galaxy. Apesar da concorrência, a Apple continuou inventiva e revolucionou o mercado com comandos de voz e leitores de impressões digitais. Nos últimos tempos, contudo, a empresa teve crises financeiras e criativas, muito pela ausência de Steve Jobs, que faleceu em 2011. E se a Apple deu uma estagnada, não podemos dizer o mesmo dos concorrentes e do consumo de celular no mundo. Só para se ter uma ideia, existem mais celulares do que seres humanos no mundo. No Brasil, por exemplo, 138 milhões de pessoas possuem um smartphone, aproximadamente 77% da população. Ou seja, o celular já é algo essencial na vida da maioria da sociedade. Não por acaso, os smartphones têm tomado um lugar de outros dispositivos como a primeira tela do público. Antes considerado apenas uma segunda tela, ou seja, um aparelho eletrônico feito para o consumidor interagir com os conteúdos produzidos no cinema e na televisão, o smartphone já é agora a tela para o qual o público passa mais tempo olhando durante o dia. E se os celulares se tornaram prioridades na vida das pessoas, é natural que o mercado fique cada vez mais competitivo e apareçam novos modelos, como o Galaxy Fold.
Hoje em dia conseguimos dobrar muitas coisas: dinheiro, roupas, cartas, capas de chuva, carteira, guarda-chuva, copos, espelhos, mesa, cama, drone, lençol, mapa. Tudo isso pode ser dobrado. Logo, por que não dobrarmos também os celulares? Na verdade, por que não dobrarmos as telas dos celulares? Pois já fizemos isso com os aparelhos lá nos anos 2000. Em uma primeira olhada rápida, o Galaxy Fold parece um celular normal, pelo menos quando está fechado. Contudo, o dispositivo possui algumas peculiaridades. A mais relevante, obviamente, é a tela, que quando é aberta passa a ter 7,3 polegadas, tamanho próximo ao de um iPad mini. Com o celular fechado, a tela tem apenas 4,6. Basicamente é um celular com duas telas que se unem para formar uma grande tela, que conta com um vinco que pode ser incômodo, mas a princípio não parece ser um ponto negativo relevante. O verdadeiro problema é que, se esquecermos a grife de uma tela que abre e fecha e o fato de que ela permite uma utilização de vários apps ao mesmo tempo, o smartphone não apresenta muitos diferenciais. Tela de 7,3 polegadas, memória RAM de 12 GB, Android 9 Pie, 16 milhões de cores, câmera tripla, gravação em 4K e um processador de respeito. Comparando esses pontos com alguns produtos dos concorrentes, podemos dizer que existem dois diferenciais realmente relevantes e pouco comuns: a tela de 7,3 polegadas e a memória RAM de 12 GB. E ainda assim é bom ressaltar que já existem outros smartphones com a mesma RAM, como o Black Shark 2 da Xiaomi e o Lenovo Z5 Pro GT. Apesar disso, as primeiras impressões dos jornalistas e influenciadores sobre o Galaxy Fold têm sido positivas. Mas nem tudo são flores. A Samsung recebeu reclamações sobre defeitos na tela e resolveu adiar o lançamento oficial do aparelho, prometendo resolver os problemas. O hype envolvendo o Fold, no entanto, já está fazendo com que a concorrência se movimente para lançar produtos parecidos. Se você está gostando da ideia dos celulares com telas dobráveis, torça para que eles se popularizem, pois o Galaxy Fold deve ter um preço bem salgado, pelo menos no início. O smartphone vai custar aproximadamente $2.000 nos Estados Unidos. E analisando cenários, especialistas acreditam que ele não deve sair por menos de R$15 mil no Brasil. Um preço salgado tanto para os americanos quanto para os brasileiros. Naturalmente, a Samsung não vai conseguir vender milhões de exemplares logo de cara. E essa é a ideia. A maioria dos celulares da Samsung possui um rendimento de fabricação de 90%, ou seja, a cada 10 telas fabricadas, 9 são utilizadas e apenas uma é descartada. Esse índice é impossível de ser alcançado com o Galaxy Fold. A tela dele é feita de OLED dobrável e essa tecnologia apresenta um índice de rendimento muito menor, pois exige um número maior de processos e de controles de qualidade. Por conta disso, é muito difícil conseguir produzir milhões de folds. Ao jogar o preço nas alturas, a Samsung consegue ter lucro vendendo poucos aparelhos e não prejudica sua linha de produção. Afinal, se a demanda fosse muito alta, a empresa não teria produto para vender. No geral, o Galaxy Fold é um produto que veio para fazer um reforço de marca da Samsung e estimular novas ideias dos concorrentes. Talvez seja um smartphone que mude os hábitos de consumo e as exigências do público, especialmente se analisarmos o crescimento recente das telas de celulares. Mas para conseguir mudar o mercado, a empresa coreana vai precisar desenvolver outros elementos inovadores, repensar o preço e reestruturar a forma como produz o Fold. Caso contrário, a lagarta pode viver anos escondida e nunca virar uma borboleta. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, comenta e, claro, compartilha.